Boa tarde, pessoal. Vocês conseguem me ouvir bem? Estão conseguindo me ouvir? Massa. Ótimo. Então, já comecei a gravar aqui. Eu peço desculpa pelo atraso, mas estava esperando o pessoal chegar. Acho que já chegou bastante gente. Quem for entrando, né, vai pegando depois a gravação. Eu separei aqui 40 questões para a gente revisar para nossa AV3. E aí, lembrando que a AV3 vão ser 6 questões objetivas, né, de A a D, né, são 4 itens, e aí todos objetivos, repito, e referente à unidade 3. Então, estamos falando somente da unidade 3, ok? E aí o nosso GES de revisão vai ser voltado exclusivamente para a unidade 3. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e iniciar. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Tá dando para ver? Ok. Então vamos lá, começar o nosso chat de revisão. Como vão ser questões, eu vou pedir para vocês, por gentileza, se tiverem qualquer dúvida, né, liguem o microfone, pode falar, ou então coloque aqui no chat, que aí eu consigo ouvir e venho verificar a dúvida de vocês, tá certo? Eu vou começar porque já são 40 questões e aí vai demorar um pouquinho. Vamos lá. Primeira questão. Trata-se de um poder incontestável do Estado, podendo ser dividido em interno e externo. Então, aqui é um poder incontestável e basicamente exclusivo do Estado-país e pode ser dividido em interno e externo, né? Qual seria a opção? Soberania, autonomia, independência ou responsabilidade? Isso mesmo. Nesse caso seria a letra A. Lembrando que a soberania ela pode ser tanto interna quanto externa. Externa é aquela soberania relativa a outros países, a outros estados, né? Que não pode haver uma interferência na soberania de um estado. E a gente pode lembrar da questão da Ucrânia, que teve sua soberania invadida pela Rússia, um exemplo. E a soberania interna seria aquela dentro do território de um país. O Brasil ele exerce soberania interna dentro do seu território, certo? Essa daqui é facinha. Alguma dúvida ou tranquilo? Vou passar para a questão 2. As organizações internacionais são classificadas aqui a gente está falando das organizações internacionais, em intergovernamentais e regionais, em intergovernamentais e não governamentais e globais ou não governamentais e universais. Como é que a gente consegue dividir as organizações internacionais? Perfeito. Letra B, né? As organizações internacionais elas podem ser divididas em intergovernamentais e não governamentais. Intergovernamentais é só a gente ir pelo nome. São entre governos, no caso entre estados. A ONU é uma organização internacional intergovernamental, porque são vários estados. E as não governamentais são as ONGs, porque aí elas são, no caso,
elas têm a sociedade civil como parte, não exatamente um Estado. Então, é a sociedade civil que se movimenta e cria uma ONG, justamente aquela ONG que está peticionando lá para a Comissão Interamericana do nosso trabalho, né? Ok. Terceira questão. Quais os tipos de alcances geográficos dos sistemas protetivos de direitos humanos? Né? Até onde o sistema de proteção internacional dos direitos humanos alcança? A gente tem o sistema universal e local, o sistema nacional e regional, o sistema mundial e universal ou o sistema global e regional? Como é que o nosso sistema de proteção internacional se divide? Muito bem, letra D, isso mesmo. A gente vai ter o sistema, né, de proteção internacional global, que também é chamado de universal. Então, ele pode ser chamado de global e universal, e ele vai ser representado pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Né? Ele vai envolver todos os países que são signatários. Já o regional é aquele que vai ser específico de uma determinada região ou de um determinado continente. Atualmente, a gente tem 3 sistemas regionais, né? O europeu, que é o mais antigo, o nosso, que é o interamericano, e o africano, certo? Então, o regional ele vai ser específico para determinada região, determinado continente, até para facilitar as negociações, porque aí a cultura entre esses estados vai ser mais parecida, e aí facilita o diálogo, certo? Tudo bem até aqui? Quarta questão. Atualmente, quais são os 3 tipos de sistemas regionais de proteção dos direitos humanos? Eu acabei de dar a resposta para vocês. Europeu Interamericano e Islâmico, Europeu Interamericano e Asiático, Europeu Interamericano e Africano ou Europeu Asiático e Africano? Quais seriam os nossos 3 tipos de sistemas regionais atualmente? Correto, letra C. Né? Só para revisar mais um pouquinho. O europeu é o mais antigo, né? Como o nome já diz, vai pegar países do continente europeu. O interamericano pega continentes de pega países, perdão, de todas as Américas, certo? América do Sul, América do Norte, América Central, e o africano, que é o mais recente e que é adepto do relativismo. Lembra daquela questão do relativismo? Tem o universalismo e o relativismo. O universalismo diz que tem uma base de direitos humanos. Sem esses direitos humanos, não tem como um indivíduo viver com dignidade. Já o relativismo, que no caso, os adeptos do relativismo seria o sistema africano, ele no caso vai dizer o quê? Que os direitos humanos vão depender da cultura da região, daquele país. Então, é como se cada cultura tivesse o seu próprio conteúdo de direitos humanos, os seus próprios direitos humanos, certo? Então, o sistema africano é o único que é adepto dessa visão relativista. Tanto o europeu quanto o interamericano, eles seguem a teoria do universalismo, certo? E aí, quinta questão. Quais são os 3 componentes básicos dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos? Então, aqui a gente precisa entender como é que o sistema, né, de proteção dos direitos humanos ele se alicerça. Em que 3 componentes? Normas. Deixa eu só identificar. Pronto. Perfeito. Então, são 3 componentes básicos. E aí a gente precisa saber, os sistemas de proteção, eles são baseados em normas, órgãos e procedimentos de monitoramento, ou eles são baseados em soberania, órgãos e procedimentos de monitoramento, democracia, órgãos e procedimentos de monitoramento, ou autonomia, órgãos e procedimentos de monitoramento. Como é que o sistema internacional de proteção dos direitos humanos é composto?
Isso mesmo, letra A, corretíssimo, Jéssica. O sistema ele vai ter três componentes, basicamente. As normas de direitos humanos, que vão ser aquelas condutas que devem ser realizadas ou não realizadas. Os órgãos de monitoramento, né? Por exemplo, um comitê. Um comitê de direitos humanos, ele é um órgão de monitoramento, ele vai fiscalizar, ele vai verificar se aquele Estado membro está realmente respeitando os direitos humanos dos seus cidadãos. E os procedimentos de monitoramento são justamente os mecanismos que são utilizados. Por exemplo, envio de relatórios. O Estado-membro ele vai ter que enviar relatórios periódicos sobre o que está sendo feito naquele país, quais são os progressos. Isso daí seria um procedimento, certo? Então, ele vai se alicerçar o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, e aí tanto faz, seja global ou seja ele, no caso, regional, ele vai ter esses três componentes. Ele precisa ter esses três componentes: normas, órgãos e procedimentos de monitoramento, porque só assim ele se torna efetivo, certo? Sexta questão. Os mecanismos internacionais de monitoramento têm como sujeito passivo Estados e ONGs, ONGs e continentes, Estados e indivíduos, indivíduos e blocos econômicos. Quem seria o sujeito passivo? Sujeito passivo, só para ajudar vocês, seria aquele que no caso estaria sendo denunciado, né, na nossa petição. A gente tem os denunciantes e a gente tem o denunciado, aquela pessoa que vai ser investigada e que possivelmente cometeu um crime de violação aos direitos humanos. Então, aqui nessa questão, eu gostaria de saber quais são, né, esses sujeitos passivos que o monitoramento internacional fiscaliza. Quem é que ele vai fiscalizar? Jéssica, Beatriz, letra C. Perfeito. Isso mesmo, gente, é a letra C, né? Ele vai poder fiscalizar tanto Estados-membros quanto indivíduos. E o indivíduos tem como organismo internacional ele fiscalizar indivíduos? Tem, é só a gente lembrar do TPI, o Tribunal Penal Internacional, que é o único órgão judicial que vai realmente poder fiscalizar, julgar pessoas naturais ou pessoas físicas. Então, por isso que o sujeito passivo pode ser tanto estados, a gente pode, por exemplo, falar no âmbito global da Corte Internacional de Justiça, o Tribunal Internacional de Justiça, que também é um órgão judicial, e em relação aos indivíduos, o TPI, como eu falei. Alguma dúvida nessa questão? Deu para entender direitinho? Tranquilo aqui? Obrigado, Bia. Então, vamos seguindo. A legitimidade dos órgãos internacionais decorre do reconhecimento voluntário dos Estados, do imperialismo dos direitos humanos, do universalismo dos órgãos internacionais ou da diplomacia internacional da ONU. Né? O que é que legitima esses órgãos internacionais que a gente tem hoje? Bem, então afiadas. É a letra A, reconhecimento voluntário dos Estados. Aqui a gente precisa lembrar da questão da soberania, né? A soberania externa. Os outros países e os órgãos internacionais, eles têm que respeitar a soberania de cada Estado, de cada país. Então, para que esse órgão internacional seja legítimo, é preciso que o Estado reconheça aquele órgão voluntariamente. É aquela questão de você relativizar a sua soberania. O Brasil, ele reconhece a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, ele relativizou a soberania dele. Ele é obrigado a reconhecer a Comissão ou a Corte Interamericana de Direitos Humanos? Não, mas uma vez que ele reconheceu, ele vai ter que seguir o conteúdo que está lá naquela Convenção Americana de Direitos Humanos, que também é chamada de Pacto de São José da Costa Rica, certo?
Então, aqui realmente precisa haver um reconhecimento voluntário dos estados, porque se o estado não reconhece aquele órgão não vai poder, né, obrigar, exigir que ele cumpra com o conteúdo do seu tratado internacional, certo? Então, aqui também tranquilo. Oitava questão. Quais são as três principais formas de reparação das violações dos direitos humanos? Aí aqui no caso a gente pode até lembrar dos pedidos que a gente está fazendo nas petições. Letra A, indenização, restituição e imunidade. Letra B, satisfação, indenização e invasão. Letra C, restituição, satisfação e prisão. Ou letra D, restituição, satisfação e indenização. Qual seria o item correto? Isso mesmo, letra D. Seria restituição, satisfação e indenização. Por quê? O Estado ele pode pedir como reparação a restituição, que é você voltar ao estado anterior. Isso daqui nem sempre vai poder acontecer, como os dois casos que a gente está utilizando nas nossas petições. No caso, a Ana Lídia e aqueles 4 homens, eles foram assassinados. Não tem como pedir para voltarem, né, para que essas pessoas ressuscitem. Isso não tem como ser feito. Então, a restituição, ela nem sempre vai poder ser realizada. Por exemplo, um dano ao meio ambiente. Possa ser que tenha como restituir, possa ser que tenha como voltar como aquela floresta era antes, possa ser que não. E aí, quando geralmente isso não pode acontecer, como medida reparatória, pode ser exigido uma indenização, que é o Estado, no caso, pagar por aquilo que ele fez. Então, se o Estado foi omisso em relação àquilo que deveria fazer, né, o seu julgamento, na questão dos órgãos judiciais que deveriam ter processado e julgado e punido aquelas pessoas que assassinaram a Ana Lídia ou que cometeram aqueles atos da chacina, no caso, poderia ser pedido a indenização, que é uma reparação pecuniária em dinheiro. E a satisfação, isso depende muito do emocional da vítima, né? É a questão de você pedir que aquele Estado reconheça que errou, pedir que o criminoso declare que fez aquilo, até para você saber, olha, tá aqui, ele fez. Mesmo que o crime tenha prescrito, eu tenho certeza que ele fez e agora todo mundo está sabendo. Então, há um valor simbólico nessa questão da satisfação. Então, as 3 medidas de reparação seriam essas: restituição, você tentar voltar para o estado anterior, que nem sempre é possível; indenização, que é você pagar um valor, né, àquela pessoa, àquela vítima; e a satisfação, ou para a família daquela vítima, né, a depender. E a satisfação seria aquela com valor simbólico, né, um pedido de desculpas, um reconhecimento de que errou. Tudo isso conta na satisfação, vai depender muito daquilo que vai satisfazer a vítima, né? Que vai poder trazer um conforto para a vítima. Questão 9. Quais os principais órgãos da ONU? Certo? E que a gente precisa saber quais são os principais órgãos da ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas e ela tem vários órgãos, né, que são as divisões dela, para poder executar suas tarefas com mais facilidade. E aí, nessa questão, eu gostaria de saber quais são os principais. Na letra A, a gente tem a Assembleia Geral, o Conselho Europeu e a Comissão Interamericana. Na B, Corte Internacional de Justiça, Conselho Africano e União Europeia. Letra C, Assembleia Geral, Conselho Econômico e Social e Conselho de Tutela. Letra D, Conselho de Segurança, Corte Europeia e OTAN. Qual seria o item correto? Ana, Jéssica, Beatriz, perfeito. Letra C. Então, a gente aqui, no caso, estaria falando da Assembleia Geral, que é aquele órgão mais político da ONU, onde todos os membros têm um voto, todos eles são ouvidos.
O Conselho Econômico e Social, que vai ser, né, aquele que vai criar o Conselho de Direitos Humanos, que não deve ser confundido, e o professor falou isso muito em sala, talvez ele cobre na prova, com o Comitê de Direitos Humanos. O Comitê de Direitos Humanos ele está ligado com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, né? Ele vai estar lá ligado com esse pacto. Já o Conselho Econômico e Social, ele vai criar o Conselho de Direitos Humanos. E aí esse Conselho de Direitos Humanos, criado pelo Conselho Econômico e Social, ele vai ser gerido por estados, enquanto o comitê que está relacionado com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos vai estar sendo exercido por pessoas naturais, né? Pessoas que têm autoconhecimento em direitos humanos. Essa seria uma das diferenças. Então é a gente só saber ligar que o Conselho está ligado, o Conselho de Direitos Humanos está ligado com o Conselho Econômico e Social, o ECOSOC. Já o Comitê de Direitos Humanos vai estar ligado com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Eu estou frisando isso porque o professor ele parou um tempinho da aula para falar sobre essa questão, então talvez é porque ele vá cobrar isso em prova, certo? Mas aqui no caso também tem um conselho de tutela. O conselho de tutela hoje ele está desativado. Ele foi utilizado no momento da descolonização dos países africanos, que é para que esses países africanos que estavam sendo descolonizados, eles respeitassem os direitos humanos. Como não há mais nenhum país africano colonizado, esse conselho ele acabou sendo desativado, certo? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. O Conselho Europeu está ligado com o Sistema Europeu de Proteção dos Direitos Humanos, a Comissão Interamericana está ligado com o Sistema Interamericano, a Corte Internacional de Justiça também é um órgão da ONU, muito importante, que a gente precisa entender. Eu vou trazer perguntas e a gente vai reforçar essa questão, certo? Então, acho que é só isso mesmo. O Conselho de Segurança é aquele que tem os 5 membros fixos, né, que é o que pode tomar medidas mais incisivas. Mas como o professor não falou muito dele e focou mais na Assembleia, no Conselho Econômico, eu vou focar nesses dois também, certo? Mas o Conselho de Segurança ele faz parte dos órgãos da ONU, só para vocês terem essa noção, ok? 10ª questão. No Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, os órgãos responsáveis pelo monitoramento das normas das convenções são chamados de Comitê, Conselho, Comissão ou Corte. Esses órgãos, né, de proteção, eles, no caso, vão ser chamados como? Lembrando que eles são responsáveis pelo monitoramento das normas que estão lá na convenção. Por exemplo, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ele tem suas normas lá no pacto, aquelas condutas que devem ser respeitadas. Qual é o nome do órgão que fiscaliza se aqueles Estados-membros que assinaram o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos estão mesmo respeitando essas normas? Qual seria esse órgão? Perfeito, Jéssica, Beatriz, isso mesmo. O item A, os comitês, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês o slide do professor. Ele já começa com o que eu falei. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos tem um Comitê de Direitos Humanos. E aí, por exemplo, os outros pactos eles também vão tendo esses comitês. E esses comitês eles são responsáveis pelo monitoramento, para fiscalizar se os estados que assinaram esses tratados, essas convenções, esses pactos, estão de fato respeitando o conteúdo que está no tratado. Então, eles fazem esse monitoramento, essa fiscalização, ok? E aí, lembrando, esse Comitê de Direitos Humanos, que está ligado com o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, não tem nada a ver com o Conselho de Direitos Humanos, que vai estar ligado
com o ECOSOC, que é o Conselho Econômico e Social, que é um órgão da ONU, certo? Se vocês quiserem marcar aí no caderno de vocês, é o slide 19 do professor. Isso daqui é importante que a gente dá para vocês terem uma olhadinha, certo? Pode ser cobrado. Oi, Jennifer, pode falar. Ô, Igor, só para ficar mais claro, aí a comissão, que é o órgão que a gente está peticionando, né, ela fica dentro de onde? Pronto. A comissão, no caso, se a gente estiver falando do órgão interamericano, né, o sistema interamericano, ela vai ficar dentro do órgão interamericano de direitos humanos. Aqui do comitê, a gente está falando do sistema global, certo? Lembra que tem o sistema global e o sistema regional? O sistema global é o que é representado pela ONU. E aí ele vai ter esses tratados aqui que a gente está olhando. Todos esses tratados que a gente já viu lá na AV2, eles estão relacionados com o sistema global. E aí a ONU, né, o sistema global, ele criou um comitê para cada tratado para que esses comitês fiscalizassem se esses tratados estão sendo respeitados pelos países que ratificaram, certo? Já a comissão, você vai ter que lembrar do sistema regional. Então, a gente pode falar, por exemplo, da Comissão Interamericana, que está ligado com o sistema interamericano, e da Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos, que vai estar ligado com o sistema africano. Então, a comissão você liga com o sistema, no caso, regional. Regional. Certo? Os comitês, você sempre vai pensar no sistema global, certo? Para dar ONU. Isso, e todos esses pactos que estão ligados com a ONU, sobre discriminação contra a mulher, discriminação racial, direitos civis e políticos, direitos sociais, econômicos, culturais, todos esses pactos vão ter um comitê próprio. E aí, lembrando... E a convenção vai ser dentro da Convenção Interamericana, né? Isso, a comissão ela vai estar ligada com a Convenção Interamericana, né? Tanto a comissão quanto a Corte Interamericana. Só que eles vão exercer funções diferentes que a gente também vai já ver, certo? Certo. Deu para entender direitinho? Obrigada, deu sim. De nada. Aí marca aí, por gentileza, o slide 19 do professor. Aí bem em cima ele já diz aqui, ó, sistema global. Aí tu já liga sistema global com os comitês, certo? E aí foca nesse comitê de direitos humanos, que é o mais provável para cair na prova, ok? Jóia, obrigada. De nada, precisando pode perguntar. Então, continuando aqui, gente. Voltando daqui. Então é isso. O comitê, como a gente viu muito bem, ele vai estar ligado com o sistema global, né, com a questão da ONU, e aí ele vai ser responsável por fiscalizar cada tratado. As comissões e as cortes, a gente tenta ligar, principalmente a comissão, com sistemas regionais. As cortes, elas vão fazer aquilo que a gente chama de competência contenciosa, que é resolver os problemas, os litígios entre os estados, ou a competência consultiva, que é fazer os pareceres jurídicos que a gente tanto fez lá na AV2, certo? E os conselhos, eu coloquei o conselho por quê? Porque quando a gente fala do sistema europeu de direitos humanos, ele não tem uma comissão, ele tem um conselho. Então, essa é a diferença entre o sistema europeu e o interamericano e o africano. Porque o europeu, ao invés de uma comissão, ele tem um conselho. E o africano e o interamericano têm as comissões, certo? Mas todos esses órgãos, seja conselho ou seja comissão, eles vão fazer basicamente recomendações, diferente da corte, que a corte ela vai de fato julgar e decidir algo que chegou para ela decidir. Então, se vocês peticionam, né, para a comissão e a comissão envia para a corte, porque aquele país não respeitou o que estava sendo pedido pela comissão, a corte vai ter que decidir. Ela vai dizer, olha, Brasil, você realmente errou, vai ter que reparar. Ou então, Brasil, você não errou, e aqui, no caso, não tem essa questão do interesse da vítima. Ela está pedindo algo que não necessariamente deveria estar pedindo, certo? Então, essas seriam as diferenças, ok? Mas não se preocupe que a gente vai verificar isso daqui a pouco.
Quer fazer alguma pergunta? Tá, eu vou desativar o som, qualquer coisa. Certo, então continuando. 11ª questão. Qual seria o nome do comitê responsável pelo monitoramento do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos? Essa daqui tá facinho, vocês já devem estar assim cansados de saber. Isso. Seria o Comitê de Direitos Humanos, certo? Não vão confundir com o Comitê de Direitos Civis, nem com direitos políticos. É Comitê de Direitos Humanos, certo? Sempre quando vocês verem Pacto Nacional sobre Direitos Civis e Políticos, seria, no caso, o comitê. Então, é a letra B. Décima segunda questão. Considerando os mecanismos convencionais de proteção dos direitos humanos do sistema global, diga quais são não judicial, quase judicial e judicial, respectivamente. Então, o mecanismo convencional, esses mecanismos vêm das convenções, dos tratados, certo? Eles são divididos em judicial, quase judicial e não judicial. Aqui eu estou pedindo para vocês me identificarem quais são esses mecanismos, ok? Então, no item A, supervisão por relatórios, apuração de violações pelos comitês e Corte Internacional de Justiça. Letra B, apuração de violação pelos comitês, Corte Internacional de Justiça e supervisão por relatórios. Item C, Corte Internacional de Justiça, supervisão por relatórios e apuração de violação pelos comitês. Ou item D, supervisão por relatórios, apuração de violações pelos comitês e o Tribunal Penal Internacional. Quais seriam, então, esses mecanismos convencionais, não judicial, quase judicial e judicial, respectivamente? Isso daqui é uma questãozinha mais trabalhosa. Jéssica, Bia, Lana, isso mesmo, é o item A. Pessoal, essa questão aqui eu peço que vocês prestem muita atenção e se tiverem dúvida, perguntem, porque o professor, ele provavelmente vai cobrar isso em prova. Aqui, no caso, são os mecanismos convencionais, como eu falei, né? Eles são ligados com aquelas convenções. As convenções nada mais são do que os tratados internacionais sobre direitos humanos. Então, esses tratados, eles trazem alguns mecanismos, né, de fiscalização, de monitoramento. E esses mecanismos, eles podem ser divididos em não judicial, quase judicial e judicial. O não judicial é justamente aquela supervisão de relatórios. O Estado, né, que assinou, que ratificou aquela convenção, que ratificou aquele tratado internacional, ele envia relatórios, por exemplo, para o comitê. Então, o Estado ele manda um relatório periodicamente, geralmente é todo finalzinho de ano, ele está mandando um relatório para o comitê. E aí ele diz o que ele fez, quais foram os progressos, quais foram as medidas que ele utilizou para proteger os direitos humanos do cidadão lá daquele Estado, daquele país, certo? Esse seria o sistema não judicial, porque é só um envio de relatório, não tem nada para você decidir. Já a apuração de violações pelo comitê é quase judicial. Por quê? O comitê, ele, por exemplo, recebe um comunicado dizendo que está havendo uma violação de direitos humanos. E aí ele vai apurar, ele vai verificar se aquilo de fato está acontecendo. Mas ele não vai decidir nada, ele vai estar só apurando e analisando. O máximo que ele vai poder pedir é que o Estado pare essa possível violação, ou que o Estado envie, se defenda, porque o Estado ele vai fazer o contraditório, né? Se existe alguém, né, comunicando que está havendo uma violação naquele país, o país ele vai ter o direito de se defender e dizer, olha, não está acontecendo, e aí o comitê ele vai apurar se está ou não acontecendo aquela violação.
Ele é quase judicial porque ele faz essa questão do inquérito, essa investigação, mas ele não decide, ele não vai decidir nada. Então, por isso que ele é quase judicial. O judicial, ele tem o poder de tomar decisão, ele tem essa competência contenciosa de decidir, dizer, olha, está acontecendo e eu quero que você faça isso. É uma decisão. E aí, esse sistema judicial ele vai ser representado justamente pelo tribunal ou pela Corte Internacional de Justiça. Se a gente vai falando do sistema global, como tem aqui, né? Sistema global. Então, no sistema global, esse órgão judicial, sempre quando vocês lembrarem ou verem essa palavrinha judicial, no sistema global a gente vai estar falando da Corte Internacional de Justiça, ou CIJ. E aí, deixando muito claro, a Corte Internacional de Justiça, ela só vai resolver conflito, litígios, situações entre Estados membros da ONU, certo? Que se submeteram a essa corte. Então, a corte jamais vai fiscalizar ou julgar um cidadão daquele Estado membro. Quem fiscaliza, novamente, uma pessoa física é o Tribunal Penal Internacional se aquela pessoa tiver cometido determinados crimes, seja crime contra a humanidade, crime de agressão, seja o crime, né, de genocídio. Então, se ele tiver cometido esses crimes, ele vai ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional e vai ser o indivíduo e não o Estado, certo? Isso é muito importante que vocês saibam diferenciar. Essa parte deu para entender direitinho, eu posso seguir. Lembrando que isso daqui o professor provavelmente vai cobrar em prova, esses sistemas de monitoramento. Perfeito, Lana. Então vamos continuando aqui. 13ª questão. Geralmente, a apuração de violações pelo comitê se inicia com quais tipos de petição? Petição dos Estados e petição da União, petição dos municípios e petição individual, petição dos Estados e petição individual, ou petição dos Estados e petição do continente. Quais são os tipos de petições que podem ir para os comitês? Quem é que pode peticionar, fazer o pedido para que seja apurada a violação? Lia, Jéssica, Lana, muito bem, meninas. É isso mesmo, é o item C. Seria a petição dos estados e a petição individual. O comitê ele vai receber esses dois tipos de petição. Seja uma petição de um estado membro, né, que está lá ratificando aquela convenção, aquele tratado que o comitê fiscaliza, ou uma petição individual, seja uma pessoa, um grupo de pessoas ou uma organização não governamental, no caso uma ONG, que esteja reconhecida por aquele estado. Então, é justamente isso, petições de estados e petição individual. Quais as principais competências da Corte Internacional de Justiça, né, a CIJ? Seria consultiva e contenciosa, apenas contenciosa ou consultiva e legislativa? Quais são as competências que a Corte Internacional de Justiça tem? Lembrando que a Corte está ligada com o sistema global, com a ONU, né? Um órgão da ONU. Certíssimo, Bia, é isso mesmo, é a letra A, consultiva e contenciosa. A corte ou qualquer tribunal, ele vai ter essas duas competências. Consultiva é de ser consultado, certo? E a contenciosa é de, vamos pensar em lembrar, conter conflitos, certo? Ele vai solucionar conflitos. E aí, se a gente estiver falando da Corte Internacional de Justiça, que, de novo, está ligado com a ONU, sistema global, ela vai resolver conflito entre Estados-membros, certo? E aí a consultiva é, por exemplo, um país, né? Ele vai mandar uma pergunta
para essa corte e dizer, olha, nesse caso aqui, eu estou provavelmente violando essa convenção internacional, ela se aplica a essa situação, então é uma consulta. E aí, a Corte Internacional de Justiça, ela vai fazer um parecer jurídico a partir do que ela tem de entendimento jurídico para aquele Estado membro ou para aquela organização. Então, ela também responde a essas consultas, certo? Então, essas são essas duas funções, consultiva e contenciosa, ok? E aí, isso vai ser aplicado também, por exemplo, para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para a Corte Europeia de Direitos Humanos, para a Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos. Então, todas essas cortes, elas têm que ter essas duas competências, que é a consultiva e principalmente a contenciosa, que é de poder dar uma decisão definitiva para aquele conflito. Porque senão não ia adiantar. Porque o que é que você vai fazer numa corte ou num tribunal se ele não pode decidir? E aí, lembrando, né, para que ele tenha essa competência, o Estado ele tem que reconhecer aquele órgão voluntariamente. Então, para a Corte Internacional de Justiça poder fazer, né, ter esse poder de decisão, o Estado ele precisa reconhecer a Corte Internacional de Justiça, certo? Deu para pegar essa daqui também? Isso é muito importante, porque se vocês entendem isso, vocês conseguem entender todas as outras cortes dos sistemas regionais, ok? Questão 15. A Corte Internacional de Justiça é voltada principalmente para, isso daqui inclusive já acabei de dar a resposta para vocês, os julgamentos de pessoas físicas, fazer recomendações aos países para a solução de disputa entre estados ou para criar petições de denúncias coletivas. O que é que a Corte Internacional de Justiça faz, principalmente, né? Isso mesmo. A letra C, ela vai solucionar a disputa entre estados. Sobre o item A, julgamento de pessoas físicas, mais uma vez, repito, porque isso eu tenho certeza que o professor vai cobrar em prova, porque ele falou no finalzinho, eu acho que vou cobrar o TPI. Então, o TPI, Tribunal Penal Internacional, é o único órgão que vai julgar pessoas físicas, certo? Se a gente vai falando de pessoa física, pessoa natural, um indivíduo, é o TPI, certo? É o Tribunal Penal Internacional. Se a gente estiver falando de estados, é a Corte Internacional de Justiça, ok? Muita atenção nisso, pessoal. Quem pode peticionar para a Corte Internacional de Justiça? Qualquer pessoa pode peticionar para a Corte? Qualquer pessoa e qualquer estado podem peticionar para a Corte? Somente o Conselho de Tutela pode peticionar para a Corte? Ou apenas os estados contra outro estado signatário do seu estatuto pode peticionar para a Corte? Quem é que vai poder fazer essa petição para a Corte? E aí, só lembrando que a gente está falando da Corte Internacional de Justiça, que é aquela que tem a competência contenciosa de decidir. Não estamos falando do comitê, que apura aquela questão da violação. Aqui a gente, de fato, está falando da Corte, que é aquele mecanismo judicial. Vamos lá. Aqui no caso C, D, D, C. Ok. Aqui no caso, ela está dizendo, né, no item C, somente o Conselho de Tutela pode peticionar para a Corte e o item D é apenas os estados contra outro estado signatário de seu estatuto. Gente, o item correto é o D, apenas os estados contra outro estado signatário de seu estatuto. Aqui a gente primeiramente tem que entender que estamos falando da Corte e não do comitê, certo? O comitê, ele recebe petições tanto de pessoas quanto de estados. O comitê, ele só apura, lembra? Ele vai apurar aquela violação, vai dar o direito de defesa, de contraditório para aquele estado que aparentemente está violando um direito humano, mas ele não vai julgar. Já a Corte Internacional de Justiça, ela vai julgar.
ela vai decidir. E isso é muito importante que vocês entendam. E justamente por ela ter essa competência fundamental e uma competência que vai, de uma certa forma, atingir a soberania daquele Estado, né? Porque o Estado ele vai ter que respeitar aquela decisão a partir do momento que ele reconhece a Corte. Então, a Corte ela só vai aceitar receber petição se for de um Estado signatário, né, que assinou, que reconhece que ela existe, para outro Estado signatário. Então, por exemplo, o Brasil reconhece a Corte e a Argentina reconhece a Corte. Esses dois países, eles reconhecem a Corte. Então, o Brasil, ele pode peticionar para a Corte, dizendo que lá na Argentina está tendo uma violação de direitos humanos. E aí a Corte, ela vai atender ou não aquele pedido, ele vai verificar se tem a admissibilidade. Mas somente um Estado signatário pode peticionar para outro Estado. Em relação ao item C, o Conselho de Tutela, que é um órgão da ONU, ele está desativado. Esse Conselho de Tutela é justamente para aquela questão da descolonização. Ele serviu no momento de descolonização dos países africanos, para que aqueles países, no processo de descolonização, respeitassem os direitos humanos. Como a gente não tem mais nenhum país africano colonizado, esse conselho ele foi desativado. Então, isso daqui, na verdade, foi uma pegadinha, certo? O único que pode peticionar para a corte é o Estado signatário, certo? E aí ele vai peticionar contra outro Estado que também tem que ser signatário. Como assim, Igor? Vamos dizer, o Brasil, ele sabe que está tendo uma violação de direitos humanos na China. E aí vamos supor que a China ela não é signatária da Corte Internacional de Justiça, certo? A China ela não reconhece a Corte. O Brasil pode peticionar contra a China para a Corte? Não. Por quê? Porque a China ela não reconhece a Corte. Então, para ele poder peticionar, aquele outro país que está sendo possível violador, ele também tem que reconhecer a Corte, porque senão a Corte não vai poder fazer nada. Lembre-se da soberania daquele Estado. O Estado ele tem que reconhecer a Corte. Então, tanto o denunciante quanto o denunciado precisam reconhecer a Corte, certo? Deu para pegar aqui? Deu para entender? Vocês têm alguma dúvida? Entendido? Deu mesmo? Não deu para entender, Jéssica? Ah, certo, perfeito. É porque eu fiz duas perguntas. Perfeito, perfeito. Então, pronto. Gente, se vocês tiverem dúvida, perguntem, porque a partir dessas questões aqui, certo? Até a questão 10, e aí isso é também importante para quando vocês forem revisar. Até a questão 10, 11, eu acho que ali vocês podem passar só uma vistazinha rápido, mas a partir da questão 12, são questões muito prováveis que o professor cobre em prova. Então, esse conteúdo vocês têm que, de fato, saber. Então, se ficar dúvida, me perguntem. Aproveitem esse momento, certo? Então, indo para cá. Qual o nome do órgão criado pelo Conselho Econômico e Social da ONU, voltado especificamente para a proteção dos direitos humanos? Conselho de Direitos Humanos, Comitê de Direitos Humanos, Corte de Direitos Humanos ou Comissão de Direitos Humanos? Qual seria o nome desse órgão que foi criado pelo Conselho Econômico e Social da ONU, que o professor tanto falou em sala, que ele é voltado especificamente para a proteção dos direitos humanos? Certo. Comitê ou Conselho de Direitos Humanos? Vamos lá, poder aqui separar. No caso, o item correto seria o item A, o Conselho de Direitos Humanos, certo? No caso, o Conselho, ele está ligado, é só vocês relacionarem os nomes. Conselho Econômico e Social da ONU. Ele criou o Conselho de Direitos Humanos, então conselho com conselho, certo?
Já o Comitê de Direitos Humanos, ele está ligado ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, ok? Então, quem criou o comitê foi o Pacto, que é justamente esse comitê que vai fazer a apuração de possíveis violações, vai receber os relatórios sobre progressos ou sobre medidas que foram utilizadas pelo país. Mas ele não tem nada a ver com o Conselho de Direitos Humanos, porque o Conselho de Direitos Humanos, ele na verdade foi criado pelo Conselho Econômico e Social da ONU, certo? Então, o comitê, vocês vão lembrar do Pacto Internacional, certo? E o Conselho de Direitos Humanos, para facilitar, vocês lembrem, conselho está ligado ao outro conselho, que é o Conselho Econômico e Social da ONU, certo? Também não é AD, porque AD, na verdade, foi uma criação minha, Comissão de Direitos Humanos, certo? Isso daqui, na verdade, seria a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ou a Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos. No caso aqui, os que existem de fato seriam o Conselho de Direitos Humanos e o Comitê, certo? E aí, se vocês puderem anotar, é muito importante. Coloquem no papelzinho para depois vocês ficarem dando uma olhada. Comitê de Direitos Humanos está ligado com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Nesse comitê são pessoas naturais, são pessoas como eu, vocês, certo? São pessoas que têm conhecimento, autoconhecimento em direitos humanos, que vão receber aqueles relatórios dos estados, vão apurar se está tendo violação, vão fazer recomendações. Esse é o comitê. Já o Conselho de Direitos Humanos, ele está ligado ao Conselho Econômico e Social, que é um órgão da ONU, certo? E aí, esse conselho, ele não é formado por pessoas físicas, mas sim por estados. E aí é um conselho mais político, diferente do conselho do Comitê de Direitos Humanos, que é um órgão quase judicial, né, que vai fazer aquelas apurações. Então, façam essa ligação, Conselho de Direitos Humanos com o Conselho Econômico e Social e o Comitê de Direitos Humanos com o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, ok? Deixem isso anotado, tá? Porque, como eu falei, o professor pode cobrar essa diferença. Deixa eu ver aqui se eu encontro o slide para vocês. Conselho de Direitos Humanos da ONU. Pronto. Tá a partir do slide 32. Ó, o Conselho de Direitos Humanos da ONU, certo? Que vai estar ligado justamente com o Conselho Econômico e Social, certo? É composto por 47 países, como eu falei, não é composto por pessoa natural, é por 47 países. E aí há uma distribuição. Essa composição, vocês não precisam ficar, eu preciso saber que são 47. Não, você só precisa entender que o conselho está ligado com o outro conselho. E aí ele se trata de um mecanismo político de monitoramento de violação dos direitos humanos, certo? E aí o comitê que está ligado com o pacto é aquele mecanismo quase judicial, certo? E aqui ele já coloca no slide 33, ó, como é importante. Atenção, não confunda o Conselho de Direitos Humanos, que acabamos de ver, com o Comitê de Direitos Humanos, certo? O comitê ele foi criado a partir do Pacto Internacional, que é o que eu estou falando para vocês, e aí ele é formado por 18 membros com expertise em direitos humanos, como eu também expliquei para vocês, são pessoas físicas, certo? E essas pessoas elas vão receber o relatório, vão apurar se houve violação ou não dos direitos humanos. Então, para quem estiver anotando, coloca aí slide 32 e 33 do professor. É importante também dar uma revisada, ok? Pacto, comitê, conselho, conselho. Perfeito, Jennifer. Isso mesmo, é isso daí, certo? E aí, antes da prova, dar uma revisada nesses dois slides e sucesso. Vai ser sucesso sim. Então, continuando. Quais os dois principais órgãos, e aí consultivo e jurisdicional, perceba, eu quero entender qual é o órgão consultivo e o outro qual é o órgão jurisdicional do Sistema Africano de Direitos Humanos. Então, qual seria o órgão que faz a consulta e qual é o órgão que julga, que decide?
seria a corte e o conselho, e aqui é respectivamente, eu só esqueci de colocar o respectivamente, mas aí vocês já sabem. É a corte e o conselho de direitos humanos, é o conselho e a corte de direitos humanos, é a comissão e a corte de direitos humanos, ou é a comissão e a corte de direitos humanos? Vixe, aqui ficou repetido, gente. Ih, eu devia ter mudado. Acabei aqui colocando duplamente a resposta, era para ter invertido, perdão pessoal. Mas então já adiantando, é a comissão e a corte, certo? Sempre quando vocês lembrarem de comissão, deixa eu só anotar aqui para antes de enviar para vocês, mudar o item C e o item D. Certo? Sempre quando vocês lembrarem ou verem a palavra comissão, ela está mais ligada com essa questão consultiva, certo? Estritamente consultiva. Ela não decide nada. Quando vocês lembrarem da corte, vocês olharem lá na prova o nome corte, né? Seja a Corte de Direitos Humanos, a Corte Africana de Direitos Humanos, por exemplo, ela vai ter, além dessa competência consultiva, a competência jurisdicional, que é aquela competência contenciosa de decidir, ok? Então aqui, comissão é aquela que faz as recomendações e o Estado ele faz se ele quiser, e a Corte é aquela que decide, e aí o Estado vai ter que respeitar aquela decisão porque ele reconheceu a Corte e é competência dela julgar, decidir, ok? Então aqui no caso seria o item C ou o item D, ok? Ô, Igor, é o mesmo racional também para o sistema interamericano, né? Pronto, isso mesmo, eu pulei a 18, tá bom, eu volto já. É isso mesmo, é o mesmo raciocínio para a comissão, no caso, interamericana e a corte interamericana. Aí, o que é que a gente pode fazer para lembrar? Eu vou trazer os dois exemplos que o professor utilizou em sala. A comissão, ela foi do caso da Maria da Penha, certo? Ela fez a recomendação para o Brasil, tudo bem que ele demorou um tempo, mas estava dentro do prazo, e aí ele cumpriu com essas recomendações. Não precisou ir para a corte não precisou julgar o Brasil. Então, nesse caso, a comissão ela fez, no caso, um informativo que eles chamam, certo? E aí, nesse informativo, vem todas as recomendações que ele quer que o Estado faça. A comissão ela traz as recomendações. E aí, o Brasil ele cumpriu com aquelas recomendações lá, no caso da Maria da Penha. Então, não precisou ir para a corte. Quando a gente fala do Damião Ximenes, certo? Precisou ir para a corte. Por quê? Porque mesmo a comissão tendo feito todas as recomendações para o Brasil, ele não respeitou, ele não cumpriu com aquelas recomendações. E aí o que foi que a comissão fez, Interamericana de Direitos Humanos, enviou para a Corte Interamericana de Direitos Humanos decidir. E aí a corte analisou a situação, verificou os documentos e aí julgou procedente para a vítima, né? No caso a família da vítima, família do Damião. E aí, como o Brasil reconhece a Corte Interamericana, ele teve que respeitar a decisão e cumprir com aquilo que estava na decisão, certo? Então é justamente isso, se aplica para o sistema interamericano também, esse raciocínio, ok? Deixa eu voltar ali para a questão 18. Aqui é o europeu, certo, perfeito. Então, 17 estava ok. O 18, certo? E aqui vai seguir quase o mesmo raciocínio. Quais são os dois principais órgãos, político e jurisdicional, do Sistema Europeu de Direitos Humanos? Obrigado por avisar, viu, Jéssica? Seria a Corte e o Conselho de Direitos Humanos, o Conselho e a Corte de Direitos Humanos, a Comissão e a Corte de Direitos Humanos ou a Comissão e a Corte de Direitos Humanos? Qual seria o item correto aqui? Qual é o órgão que é político e qual é o órgão que é jurisdicional quando a gente fala do Sistema Europeu de Direitos Humanos? Perfeito, isso mesmo, Jennifer, isso mesmo, Jéssica, é o item B.
é o Conselho e a Corte. Lembrando que o sistema europeu ele foi o primeiro a ser criado. E aí, diferentemente do interamericano e do africano, ele não tem comissão, ele tem um conselho, que é o órgão político, certo? Todos os três eles vão ter as cortes, né? Vai ter a Corte Europeia de Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos. Mas o europeu é o único que tem conselho, é o Conselho Europeu de Direitos Humanos. Nos outros dois vai ser a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos. Então, basicamente, o Conselho ele vai ter, né, as mesmas competências das comissões, que é ele fazer recomendações. E aí, se não cumprirem com as recomendações, ele manda para a Corte, caso aquele Estado reconheça a Corte, né? Então, é basicamente isso, né? Conselho e Corte. E aí, pessoal, sendo muito, muito sincero com vocês, foquem no sistema interamericano. Essa questão do sistema europeu e do africano, o professor falou muito rapidamente em sala, muito rápido. E aí eu acho que não vai cobrar isso em prova. Tudo bem, é importante vocês saberem, mas quem tem um tempo muito curto para estudar, porque trabalha e tudo mais, foque no interamericano. Tanto que depois daqui as minhas perguntas vão ser só do sistema interamericano, que eu acho que vai ter muita questão na prova sobre esse sistema, ok? Então, quando for revisar, revisa do interamericano para frente, ok? 19 a gente já fez, então vamos aqui começar a 20. Trata-se do principal tratado internacional sobre direitos humanos das Américas. É o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, é o Pacto Internacional de Direitos Civis, é a Carta das Organizações das Nações Unidas ou é a Convenção Americana de Direitos Humanos? Qual seria esse principal tratado, né, que fala de direitos humanos das Américas, que inclusive vai ser o marco do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos? E que inclusive também é chamado de Pacto de São José da Costa Rica, que é outro nome que o professor também pode colocar na prova. Muito bem, item 10, isso mesmo, meu povo. É a Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada de Pacto de São José da Costa Rica, que vai ser o tratado principal do caso do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, que é justamente o que vocês estão utilizando na petição, certo? E aí, lembrando, para quem ainda estava fazendo uma petição, na questão da violação da Convenção Americana de Direitos Humanos, o professor pediu para vocês colocarem, além dessa convenção, outro tratado, né, de direitos humanos do sistema interamericano. E aí, deixa eu colocar aqui, privilegiar vocês. Não, nesse daqui é horrível. Meu Deus. Vamos para esse daqui que é melhor. Convenção Interamericano de Tortura. Gente, uma recomendação que eu vou dar aqui para vocês, certo? No caso da Ana Lídia, e aqui é uma recomendação minha, vocês não são obrigados a fazer não, certo? Vocês podem colocar outra convenção interamericana. Mas no caso da Ana Lídia, que teve a questão da tortura, vocês podem utilizar, eu vou botar aqui no chat, essa convenção aqui, porque além da Convenção Americana de Direitos Humanos, o professor quer que vocês tragam pelo menos mais uma convenção. Então, quem ainda está fazendo essa questão, né, dos direitos que foi violado, no caso da Ana Lídia, pode utilizar essa daqui. Aí vocês entram nessa convenção, como eu coloquei aqui, e procuram qual é o artigo que está sendo violado para vocês colocarem lá, para vocês defenderem lá na petição de vocês, certo? E sobre a questão da chacina do Borel, convenção não é de tortura, é da discriminação. Deixa eu botar contra o racismo, que eu quero do mesmo site. Aqui. Deixa eu ver se aparece do mesmo site.
Convenção Interamericana. Tem aqui o do Planalto. Vou mandar pelo do Planalto para vocês. E aqui, no caso, tanto o Brasil reconhece que está no próprio site do Planalto, que é a Convenção Interamericana contra Racismo, Discriminação Racial, certo? E essa daqui, inclusive, tem o mesmo peso da Constituição. Ela foi aprovada naquele artigo 5º, parágrafo 3º, naquele quórum lá. Então, essa daqui é tão importante que ela tem, sem problema, Yara, pode colocar aqui o seu nome, matrícula, quem tiver que sair, pode sair, tá sendo gravado, depois eu posto lá e vocês dão uma olhadinha, certo? Só não esquece de colocar nome e matrícula. Obrigado. E aí, nesse caso, quem estiver fazendo a chacina do Borel, tiver o caso de chacina do Borel, pode utilizar essa daqui, certo? E aí, vocês procurem qual é o artigo que está sendo violado nessa convenção, quando a gente vai lá analisar a questão da chacina do Borel, certo? Então, esses daqui são algumas recomendações minhas, tá bom? E aí, continuando, para a gente não se alongar muito. Questão 21. O Brasil ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos em 1992. Portanto, é correto afirmar que esse Estado faz parte de qual sistema regional de proteção de direitos humanos? O sistema interamericano, o sistema europeu, o sistema africano ou o sistema ocidental? Gente, isso aqui, né, bem facinho. Isso mesmo, meninas. É o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, certo? E aí o principal tratado é a Convenção Americana de Direitos Humanos. E aí, lembrando, né, essa convenção é de 64, da década de 60, mas o Brasil ele só ratificou em 92 por causa da ditadura militar, certo? Porque durante o período da ditadura militar não era interessante que o Brasil fizesse parte da Convenção Americana de Direitos Humanos, ok? E aí, por isso que o Brasil só ratificou em 92. Então, continuando aqui. Quais os dois principais mecanismos de proteção dos direitos humanos do sistema interamericano? Então, aqui a gente está falando dos principais mecanismos de proteção. Seria a Comissão e o Comitê Interamericano, o Conselho e a Corte Interamericana, a Comissão e a Corte Interamericana, ou o Comitê e a Corte Interamericana? Quais seriam os dois principais órgãos? Que, inclusive, um seria aquele que vocês estão peticionando. Isso mesmo. E tem... Sei. 69, né? Perfeito. Isso mesmo. Que, no caso, ela começou a valer. E aí, gente, aqui os dois principais órgãos são Comissão e Corte Interamericana. E batendo novamente na tecla. Comissão faz recomendação, lembra da Maria da Penha, e a Corte Interamericana é a que decide, né, que tem que ser cumprido. Ela lembra do Damião Ximenes, que são os dois casos que o professor trouxe em sala. 23. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos pode receber de pessoa. O que é que ela pode receber? Grupos de pessoas ou entidades não governamentais. Quem seria X, né? Que ela pode receber de pessoa, de grupos de pessoas ou de entidades não governamentais que são conhecidas como ONGs. Seriam os relatórios? Seriam resoluções? Seriam comunicações ou seriam petições? O que é que a Comissão Interamericana recebe? Boa, isso mesmo, entender, petições. Então, tanto que a Comissão, né, Interamericana está recebendo de vocês, que no caso são a ONG, né, a petição, ok? Mas ela também pode vir de pessoa, de um indivíduo só. Eu mesmo posso peticionar para a comissão, ou um grupo de pessoas, por exemplo, nossas salas, elas podem se juntar, a turma da manhã com a turma da noite, as duas turmas da noite, e a gente fazer uma petição para a Comissão Interamericana, um grupo de pessoas, ou uma organização não governamental, que é uma entidade, né, que está focada na sociedade civil. Ela pode fazer, no caso,
esse peticionamento. Tanto é que é uma organização não governamental que está peticionando para a comissão no nosso trabalho da AV3, certo? Então, isso aqui, mamão com açúcar. Questão 24. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos pode receber de Estado contra Estado. Aqui a gente está falando de um Estado signatário contra outro Estado signatário. Quem seria X? Relatórios, resoluções, comunicações ou petições, certo? Aqui, no caso, a gente não está falando de uma pessoa, um grupo de pessoas ou uma ONG que está enviando uma petição para a comissão. Aqui a gente está falando de um Estado para outro Estado. Quando for um Estado contra o Estado, na Comissão Interamericana, ele vai enviar o quê? O que é que ele faz? C. Isso mesmo, Jéssica, sem problema. É o item C. O Estado contra outro Estado, ele envia comunicação para a Comissão Interamericana, ele não envia petição. Quem envia petição são aqueles, né, que a gente falou aqui na questão 23. Pessoa, um indivíduo, um grupo de pessoas ou uma entidade não governamental, uma ONG, isso vai ser petição. Agora, quando a gente estiver falando de um Estado signatário, por exemplo, o Brasil, contra outro Estado signatário, como a Argentina, ele não vai enviar uma petição, não. Ele vai enviar uma comunicação. Ele vai, através de uma comunicação, dizer: olha, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Argentina está violando esses direitos aqui, certo? Ah, Igor, isso é comum? Isso não é comum. Por quê? Porque, no caso, sem problema, a gente pode ir saindo, depois eu coloco lá. Muito obrigado pela participação de vocês. No caso da comunicação, isso não é comum porque traz um desgaste político. Se o Brasil denunciar a Argentina, imagina o mal-estar que isso vai causar, principalmente na relação econômica. Eles são parceiros econômicos, então isso ia trazer um prejuízo econômico para o Brasil. E, infelizmente, é nesse sentido que a diplomacia pensa. E aí, por esse desgaste, é muito incomum que um Estado denuncie outro Estado, a não ser que seja uma violação contra um brasileiro. Um brasileiro foi lá para a Argentina e sofreu uma violação dos seus direitos humanos. Aí sim é mais viável o Brasil fazer essa comunicação. Mas o Brasil dizer que a Argentina está desrespeitando os direitos dos argentinos é muito incomum, certo? Então deu para entender aqui. Comunicação é de Estado contra Estado. Petição é um indivíduo, um grupo de indivíduos, ou então, né, a ONG, certo? E aí, vamos lá. A adesão ao peticionamento individual é X, enquanto a anuência às comunicações estatais de um Estado contra outro Estado é Y. Quem seria X e quem seria Y, respectivamente? Então, aqui, obrigatória ou facultativa. B, obrigatória e obrigatória. C, facultativa e obrigatória. Ou D, facultativa e facultativa. O que é que eu quero saber aqui? Se no caso, a petição individual, aquele lá, né, da pessoa fazer uma petição para a comissão, se isso é obrigatório ou facultativo para o Estado aceitar. E a questão da comunicação de um Estado contra o outro, é obrigatório ou facultativo de um Estado aceitar? O que seria obrigatório e o que seria facultativo? Porque tem um, né, que é facultativo e tem outro que é obrigatório. Se o país quiser participar da comissão, ele vai ter que se submeter a um determinado mecanismo. Agora, o outro mecanismo, ele não é obrigado. E esse raciocínio aqui é importante, porque o professor, ele falou isso daqui em sala, deu muita ênfase, talvez ele cobre na prova. E tem a obrigatória e facultativa. A prova vai ter questões dissertativas? Não, tudo objetivo, certo? São 6 questões estritamente objetivas. Vai ser uma prova, eu acredito, bem tranquila, viu? Eu acho que se vocês revisarem isso daqui, né, darem uma olhadinha
no que ele colocou nos slides e uma leitura rápida nos livros. Se não tiver tempo, pelo menos os slides de revisão e esses slides que eu estou falando do professor, vocês dêem uma olhadinha que vai dar bom, certo? Porque a prova ele vai colocar aquela estilo AB, né? Tem A, D e são só 6 questões, certo? Valendo 5, porque os outros 5 pontos seriam da petição, certo? Então aqui vocês colocaram o item A, né? Que é a adesão ao peticionamento individual. Ele, no caso, é obrigatório e a questão do comunicado entre um estado e outro é facultativo, e é isso mesmo. Quando um estado quer fazer parte da Comissão Interamericana, ele tem que submeter a petição individual. Ele não pode dizer, não quero a petição. Lembra daquela questão da reserva, da ressalva? Que o estado, quando vai negociar um tratado, ele pode dizer o que ele quer e o que ele não quer. Nesse caso, da petição individual, o estado ele não pode dizer que não quer. Se ele, tem o interesse de reconhecer a comissão, ele vai ter que submeter a petição. Já a questão de um comunicado de um estado contra outro não é obrigatório. Então, por exemplo, o Brasil ele poderia reconhecer a petição e não reconhecer a questão do comunicado, certo? Mas ele reconhece os dois, beleza? Então, aqui seria justamente isso. A questão da petição é obrigatória, a questão do comunicado é facultativo. O Estado, ele reconhece se quiser. Questão 26. Para evitar danos graves e irreparáveis aos direitos humanos. Gente, muita atenção nisso daqui. Para evitar danos graves e irreparáveis aos direitos humanos, é possível que a Comissão Interamericana requeira que os Estados-membros utilizem X. Quem seria o X, né? Ou o que seria X? Medidas financeiras e econômicas, medidas coercitivas e obrigatórias, medidas vexatórias e humilhantes ou medidas cautelares e provisórias. Só dando mais ênfase, isso daqui é em casos de danos graves e irreparáveis aos direitos humanos. Quando houver, um dano grave e irreparável, uma possível morte de uma pessoa, por exemplo, a comissão ela pode pedir, exigir que o Estado-membro utilize o quê? Para evitar que aquela pessoa morra. Jéssica, Jennifer, isso mesmo. O Estado ele pode pedir medidas cautelares ou provisórias, que são medidas urgentes, é como eu falei. É um dano grave e irreparável. Tem que ser feito com urgência. Então, a comissão, ela de fato não pode decidir. Lembra que não é competência dela. Mas nesses casos, que tem um dano iminente, um dano irreparável que vai acontecer aos direitos humanos, ela pode exigir que o Estado-membro utilize uma medida cautelatória ou provisória para proteger aquele indivíduo, aquela pessoa, aquele grupo de pessoas, certo? Até porque se ele não fizer isso, não vai ter reparação, aquela pessoa vai morrer, e aí vocês lembram, não tem como reparar aquilo, não tem como restituir. Então, é por isso que, nesses casos, e estritamente, repito, nesses casos, para evitar danos graves e irreparáveis, é que a comissão vai poder exigir medidas cautelares ou provisórias, entender? Em regra, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos só recebe uma petição quando ocorre o esgotamento de todos os recursos de jurisdição internos de um Estado. Isso daqui é a regra, certo? Que a gente até viu lá nos requisitos que o professor colocou, Tem que ter o esgotamento dos recursos, de jurisdição interna do país. Isso está fundamentado em qual princípio? No princípio da independência, no princípio da subsidiariedade, no princípio da autonomia ou no princípio do devido processo legal? Qual é o princípio que fundamenta essa questão da comissão só vai conseguir receber uma petição depois que se esgotarem os recursos internos e jurídicos daquele país? Qual é o princípio que vai fundamentar isso?
D, princípio do devido processo legal. Alguém pensa diferente? Vamos lá. Essa daqui é um pouquinho mais complexa, mas eu vou tentar explicar de uma forma bem didática para vocês. Não seria o princípio do devido processo legal. O princípio do devido processo legal, que vocês vão ver mais lá na frente, na introdução ao processo civil principalmente, seria o quê? Que todos os direitos daquela pessoa dentro do processo têm que ser respeitados. Por exemplo, a pessoa ela tem que ter direito à ampla defesa, ela tem que ter direito ao contraditório, ou seja, a ampla defesa é ela poder mostrar todas as provas, os documentos que digam para aquela pessoa que está decidindo que ela não é culpada. O contraditório é tudo que aquela pessoa diz contra mim, eu posso me defender, eu posso dizer a minha versão dos fatos, certo? Então, isso seria o devido processo legal. Tem a questão do juiz natural, só uma pessoa com competência pode me julgar, eu não posso decidir que fulano vai me julgar só porque ele não gosta de mim, isso não pode acontecer. Então, o princípio do devido processo legal é justamente esse, que as garantias fundamentais daquele indivíduo que está sendo processado têm que ser respeitadas, certo? Então, esse seria o princípio do devido processo legal. Beleza, mas não é isso daqui que fundamenta essa questão, né, de ter que se esgotar todos os recursos internos para depois ir para a comissão. O que vai fazer isso, e aí, para quem gosta de penal, talvez lembre, é o princípio da subsidiariedade, que é o último subsídio, certo? A comissão ela não pode ser invocada logo de início. Por exemplo, eu acredito que os meus direitos humanos eles foram violados. Antes mesmo de eu, né, procurar a justiça brasileira, eu já vou diretamente para a corte. Ou, perdão, para a comissão. Eu já chego lá na comissão e digo, olha, meus direitos foram violados. Vamos aqui tentar resolver essa situação. E aí a comissão olha, tá, mas nem tentou resolver ainda na justiça brasileira. Tente resolver aí na justiça. E aí eu vou tentar primeiro resolver aqui na justiça, que como foi o caso da Maria da Penha, como foi o caso da Mion Ximenes, que os dois tentaram, no caso da família, né, dos dois, tentaram resolver na justiça brasileira, e aí só quando não conseguiu resolver na justiça brasileira é que foi para a comissão. Então a comissão é o último subsídio, certo? É a última ratio, é a última solução. Depois que chega para nossa, por exemplo, Supremo Tribunal Federal, não tem mais para onde ir aqui no Brasil. Se chegou no Supremo e nada foi feito, eu só posso fazer o quê? Recorrer para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E o que fundamenta, né, essa questão, esse procedimento de você utilizar a comissão como último subsídio é o princípio da subsidiariedade, certo? Deu para entender? Perfeito, perfeito. Então, questão 28. Em regra, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos só recebe uma petição quando ocorre o esgotamento de todos os recursos de jurisdição interna de um Estado. A gente já viu o princípio da subsidiariedade. Dito isso, qual seria a exceção, né? Nem sempre isso vai acontecer, existem exceções. E aí, qual é a exceção, né? Nesse caso, eu posso peticionar para a comissão antes mesmo de esgotar todos os recursos aqui no Brasil. Quando houver demora excessiva e injustificada, quando houver interesse da sociedade em resolver aquela situação, quando houver demora justificada e razoável, ou não existe exceção, sempre vai ter que se esgotar e eu não tenho como peticionar para a comissão antes de se esgotar os recursos internos aqui do Brasil, por exemplo. O que é que vocês acham? Estamos quase terminando, meu povo. Isso mesmo, Jennifer, Bia, Jéssica, é o item A. Sempre quando houver demora excessiva e injustificada, né? Por exemplo, o Brasil, ele está demorando muito, está sendo omisso e não tem uma justificativa, não é porque tem um monte de processo para ele julgar, não é porque tem um outro processo que é urgente para ele julgar, é simplesmente porque ele está sendo omisso, negligente, ele não quer julgar aquilo, ele não tem interesse naquilo. Eu não preciso esperar que se esgote, até porque provavelmente não vai se esgotar, porque o Brasil está de má vontade. Nesse caso, eu posso, né, peticionar para a comissão e dizer, olha,
Infelizmente, o Brasil, ele se mostra omisso, no meu caso, ele está numa demora excessiva, eu já enviei faz 20 anos esse caso para ele, até agora ele nem sequer fez uma instrução, nem sequer chamou para haver um procedimento. Dito isso, eu requeiro que você comece o seu processo Comissão Interamericana. E aí, nesse caso, é uma exceção legítima, porque está demorando de forma excessiva e injustificada, e a comissão vai aceitar a sua petição, certo? Então, corretíssimo. Outra exceção ao princípio da subsidiariedade, que é essa questão de esgotamento de recursos, ou seja, poder peticionar sem ter ser esgotados os recursos da jurisdição interna do Estado, seria qual é a outra exceção que a gente pode utilizar? A intensidade da violação sofrida pela vítima, a quantidade de recursos dada pelo Estado, a existência de barreiras ao acesso à justiça, ou só existe uma única exceção que é aquela demora injustificada? O que é que vocês acham? Isso mesmo. Então, outra exceção ao princípio da subsidiariedade seria a existência de barreiras ao acesso à justiça. Então, tem uma pessoa que faz parte do judiciário que tem interesse que aquele processo ele não ande, né? Provavelmente, quem cometeu aquela violação foi um filho, foi uma esposa, foi um marido daquela pessoa que faz parte do judiciário e ele não quer que aquele processo ande, então ele vai começar a criar barreiras. Se você consegue demonstrar para a comissão que está sendo criado barreiras para que você não tenha acesso à justiça, para que o seu caso não seja julgado, ela vai poder, né, aceitar a sua petição sem ter se esgotado todos esses trâmites aqui no Brasil, ok? E também isso se aplica quando não tem defensor, não tem ninguém que vá defender o seu caso. Se não tem ninguém que pegue o seu caso, você pode pedir para a comissão que julgue o seu processo, porque você não teve direito à ampla defesa. Então, é outra exceção. Então, existem várias exceções. E aí, vamos lá, que eu acho que eu até compartilhei lá no grupo, bem rapidinho, para vocês marcarem aqui. Acho que eu já passei. Aqui. É o slide 47, certo? A primeira exceção que eu falei da demora excessiva é o item 3, certo? E o item 6 é a falta de defensores ou existência de barreiras ao acesso à justiça, de que justamente é o que vocês estão utilizando na petição de vocês. E aí isso pode ser cobrado em prova também, porque o professor ele gosta de fazer essa relação, né? Se ele está cobrando no trabalho e aí para saber se todo mundo está fazendo aquele trabalho, ele cobra na prova. E aí quem não estiver fazendo trabalho acaba se prejudicando na prova, certo? Essa é uma estratégia dele, eu já conheço, eu também sou aluno dele. Então, item C. Questão 30. Antes de receber a petição, a Comissão Interamericana verifica a admissibilidade do pedido. Então, nem sempre ela vai aceitar aquela petição, ela tem que verificar se ela é admissível. Quais são as possibilidades nesse procedimento? Gente, isso aqui é muito importante e, ao mesmo tempo, um pouquinho trabalhoso. Mas vamos lá. Não conhecer a admissibilidade e encerrar o caso, ou conhecer e solicitar informações ao Estado na tentativa de uma solução amistosa. A comissão reconhece a admissibilidade de todas as petições, então tudo que for peticionado para ela, ela vai ter que aceitar. Item C. Não existe possibilidade de admissão, uma vez que o órgão responsável pelo recebimento de petições é a Corte Interamericana. Então, aqui no caso, não é a comissão que recebe as petições, é a Corte. A comissão somente recebe comunicações de Estados membros contra outro. Ela não recebe petição. Ela só recebe comunicação de um Estado contra outro. Qual seria o item correto aqui? Isso mesmo, Jéssica, Bia, é o item A. E aí, prestando atenção, por que do item A? Vamos lá para o enunciado. Antes de receber a petição, então aqui ela não recebeu ainda a petição, né? Ela está avaliando se pode ou não receber a petição.
A Comissão Interamericana verifica a admissibilidade, né? Porque ela precisa ver se aquele pedido ele realmente é admissível. Quais são as possibilidades naquele procedimento? Então, finge que eu sou a comissão, eu recebi sua petição. Eu vou verificar se aquela petição é admitida. Se eu julgar que aquela petição não é para ser admitida, eu vou encerrar o caso. Eu não conheço a admissibilidade, não. Isso daqui, no caso, ela pode resolver lá no país dela. Não tem precisão de procurar a comissão. Então, eu vou encerrar o caso. Ou então, eu posso conhecer, né? No caso, reconhecer a solicitação, a petição, e aí eu começo uma tentativa amistosa. Eu sou a comissão, e aí eu reconheci seu pedido. E você está dizendo que o Estado brasileiro violou seu direito. Então, eu vou lá no Estado brasileiro e vou tentar resolver de uma forma amistosa. Olha, Estado, o seu cidadão está dizendo que essa violação está acontecendo e eu gostaria que você se pronunciasse. Aí o Estado brasileiro ele vai se pronunciar, vai dizer, não, não está acontecendo, e a gente vai tentar resolver aquilo amigavelmente, certo? E aí, se o Estado resolver amigavelmente, ótimo. Se não, existe outro procedimento que a gente vai ver aqui. Essa parte deu para entender direitinho? Esse procedimento é muito importante, certo? Sim, perfeito. Então, aqui, né, esse aqui já seria outro procedimento. Se a tentativa de solução amistosa que a gente falou foi infrutífera, não deu certo, a comissão elabora um informe preliminar, certo? Esse informe preliminar ele é não vinculante, cobrando providências para o Estado. Caso o Estado-membro não cumpra com o informe, o que será feito? Então, ele não cumpriu com aquelas recomendações. Mesmo que o Estado reconheça a Corte, nada poderá ser feito. Então, aqui, no caso, o Estado reconhece a Corte Interamericana, mas a Comissão não pode fazer nada. Se o Estado reconhece a Corte Interamericana, o caso será submetido à Corte. Se o Estado não reconhece a Corte, o caso deverá ser enviado para o Tribunal Penal Internacional. A Comissão Interamericana só recebe comunicação de um Estado-membro contra outro, não recebe petição. Qual seria o item correto aqui? Isso mesmo, item B, gente. Então, tentou-se resolver amigavelmente, como eu falei, né? Eu admiti lá a petição, tentei resolver amigavelmente com o Brasil, né? E aí ele não quis. Eu fiz um informe preliminar, lembra? Escrevi lá as recomendações. Olha, Brasil, faça isso, isso, isso e aquilo. Mesmo assim, enquanto comissão, o Brasil não quis fazer. E eu não sou uma corte, eu sou uma comissão. Então, eu não tenho poder de decidir. Se o Brasil reconhece a Corte, o que é que me cabe fazer? Eu vou enviar para a Corte Interamericana para ela decidir aquela situação. Então, eu pego todos aqueles documentos que eu juntei e envio para a Corte julgar. E aí a Corte vai decidir se o Brasil é culpado ou não. Então, é por isso que é o item B. Se o Estado reconhece a Corte, a Comissão vai enviar para a Corte. E aí a Corte que se resolva lá com o país, ok? Então, tudo certinho? Obrigado. Certo, sem problema, gente. Continuando, para a gente poder terminar, até para não passar tanto da hora. Após elaborar o informe preliminar cobrando certas condutas do Estado-membro, certo? Ele fez aqui o informe preliminar, aquelas recomendações por escrito. A comissão identificou que nada foi feito pelo denunciado, então eu pedi para o Brasil fazer e ele não fez. Diante disso, sabendo que o Estado-membro, aqui no caso é como se o Brasil não reconhecesse a Corte Interamericana, o que seria feito pela comissão? Ela, no caso, iria arquivar o caso só porque o Brasil não reconhece a Corte, eu vou arquivar o caso. O caso será encaminhado para a Corte Internacional de Justiça, né? Ou será elaborado um informe definitivo, cobrando novamente providências do Estado. Caso este não cumpra com esse informe definitivo, será enviado um relatório para a Assembleia Geral da OEA, né, que é a Organização dos Estados Americanos. Ou o caso será encaminhado para o Tribunal Penal Internacional. Aqui, né, só reforçando. Foi elaborado um parecer, um informe preliminar cobrando condutas do Estado, certo? E aí a comissão identificou que o Estado denunciado não cumpriu com esse informe, e aí
ela sabe que aquele Estado não reconhece a Corte. Lembra, né? A Corte Interamericana ela pode ou não ser reconhecida por um Estado. E aí vai depender da soberania de cada um, e aí ele decide se quer ou não reconhecer. Nesse caso, ele não reconhece a Corte, certo? O que é que a Corte pode fazer, já que ele não cumpriu com as recomendações preliminares, né? Que foi a primeira recomendação que ela fez. Bia, Jéssica, parabéns, isso mesmo, item C. Se ela percebe, né, ela tentou resolver amistosamente, não conseguiu, fez o informe preliminar, né, aquela recomendação por escrito, e também não conseguiu, foi infrutífero. E aí ela já sabe que ele não reconhece a Corte, então nem adianta enviar para a Corte, porque se o país não reconhece a Corte, não tem o que a Corte fazer, é a soberania dele, eu não posso interferir, ele não reconhece a Corte, não vou enviar para a Corte. Mas ela vai ficar de braços cruzados esperando? Não. Ela vai fazer um informe definitivo, que dizem que é vinculante, mas ele não é obrigado a respeitar, infelizmente. Então, ela faz esse informe definitivo, de novo, né? Faz de novo aquelas recomendações por escrito e envia para o país. Se ele não fizer novamente, porque primeiro tem um informe preliminar, né, que ela mandou, e aí não cumpriu, tem um informe definitivo se ele não reconhecer a Corte. Aí, no caso, ela faz o definitivo. Se ele também não cumprir com o definitivo, o que é que ela vai fazer? Ela vai enviar para a Assembleia Geral da OEA, porque aquele Estado ele provavelmente está submetido à OEA, e aí os países da Organização dos Estados Americanos podem fazer alguma sanção contra aquele país ou não. Eles podem fazer embargos econômicos, podem decidir não comercializar mais com aquele país até que ele pare a violação dos direitos humanos. Mas isso são procedimentos, certo? E aí o procedimento, quando o órgão não reconhece a Corte, é esse. A comissão faz o informe definitivo, se ele não cumprir com o informe definitivo, envia para a Assembleia Geral da OEA, certo? A Corte Interamericana tem competência consultiva e contenciosa, né, que eu estou afirmando, né, que ela tem essa competência, a gente já sabe. Consultiva de fazer parecer, contenciosa de resolver o litígio, o problema. Dito isso, somente X e Y têm direito de submeter o caso à decisão da Corte. Quem é X e quem é Y? Quem é que pode submeter à Corte? É o Tribunal Penal Internacional e a Corte Internacional de Justiça? É a ONU e a OEA? São os indivíduos e as ONGs? Ou seriam os Estados partes, né, que reconhece, e a Comissão Interamericana? Quem é que pode provocar a Corte Interamericana? Isso aqui também é muito importante, viu? Saber quem pode provocar a Corte Interamericana é algo que provavelmente vai ser cobrado em prova. Muito bem, pessoal. Acho que vocês vão se dar muito bem nessa prova. O item D. Para acionar a Corte, tem que ser um Estado que reconheça, né, a Corte, ou a Comissão Interamericana. A gente já viu isso. A comissão ela vai tentar resolver de uma forma amigável, ela vai fazer um informe preliminar. Se ele não respeitar aquele informe preliminar, ela vai enviar para a Corte. Então, ela tem competência, né, de provocar a Corte. E o Estado parte, o Estado membro, ele também pode fazer isso. Né? Voltando, vem aquela questão do desgaste político, né? O desgaste internacional político. Mas isso também pode acontecer. O que é que não pode acontecer em hipótese alguma, e vocês precisam entender isso? É um indivíduo, uma pessoa, um grupo de pessoas ou uma ONG provocar a Corte. Isso não pode. Uma pessoa, uma ONG, um grupo de pessoas só podem provocar a Comissão Interamericana. A Corte não pode ser provocada por esses indivíduos. Tudo bem até aqui, pessoal? Deu para pegar essa parte direitinho? Quem pode provocar a comissão e quem pode provocar a Corte? Isso é muito importante, ok? E aí, anotem também o slide 48 do professor, que fala sobre esses procedimentos, ok? Deem uma olhadinha nesse organograma aqui, por gentileza, antes da prova, e aí vocês façam olhando para essas questões que eu coloquei aqui, da 31, deixa eu olhar aqui antes de receber a petição, como se... Pronto, da 30 até a 32.
certo? Dê uma olhadinha no slide 48 do professor e nesses meus slides, para vocês entenderem os procedimentos, porque isso aqui o professor pode cobrar em prova, certo? E aí, continuando, já está terminando. Questão 34. A cláusula facultativa de jurisdição obrigatória estabelece o quê? Estamos falando de uma cláusula facultativa, né? Facultativa é facultado. O Estado, ele assina se quiser essa cláusula. De jurisdição obrigatória, jurisdição é o poder jurisdicional, de poder julgar. Então, aqui, se o Estado aceita essa cláusula, a jurisdição é obrigatória, ele vai ter que aceitar, né, o julgamento. Estabelece que todo Estado que reconhece a Comissão Interamericana deve se submeter também à Corte. Então, se eu reconheço a Corte, eu tenho que reconhecer... Perdão. Se eu reconheço a Comissão Interamericana, eu tenho que reconhecer a Corte. É isso que acontece. O Estado, mesmo reconhecendo a Corte Interamericana, não é obrigado a respeitar as decisões desse órgão. Então, eu reconheço a Corte, né? Eu relativizei minha soberania, eu reconheci a Corte, mas eu não sou obrigado a respeitar a decisão dessa Corte. Ou seja, o Estado não é obrigado a reconhecer a Corte, mesmo que reconheça a competência da Comissão, que é aqui. Eu reconheço a Comissão Interamericana, mas eu não reconheço a Corte. Eu só me submeto à Comissão, não quis me submeter à Corte, certo? Contudo, uma vez reconhecida a Corte, se ele reconhecer a Corte, né? Coisa que ele pode ou não fazer, o Estado declara o seu respeito às decisões da Corte. Então, aqui é como se ele estivesse relativizando a sua soberania. Ou item D. A Corte Interamericana é reconhecida obrigatoriamente por todos os Estados da OEA. Então, todos os Estados da Organização dos Estados das Américas têm que reconhecer a Corte. Qual seria o item correto aqui? A gente vai extrapolar um pouquinho. A gente já está terminando. Item C, isso mesmo, gente. É o item C. A cláusula facultativa de jurisdição obrigatória é justamente isso. Primeiro que a gente tem que entender o quê? O Estado, mesmo que ele reconheça a Comissão Interamericana, ele não é obrigado a reconhecer a Corte Interamericana. Ele reconhece a Corte se ele quiser, ele não é obrigado. Soberania do Estado. Ele reconhece a Corte se ele quiser. Porém, se ele reconhecer a Corte, ele tem que respeitar aquela decisão da Corte. Vamos lembrar do caso do Damião Ximenes. O Brasil reconhece a Corte. A partir do momento que ele não cumpriu com as recomendações da Comissão Interamericana, a Comissão Interamericana enviou o caso do Damião Ximenes para a Corte. E aí a Corte Interamericana decidiu que o Brasil era culpado e que tinha que fazer o que estava sendo pedido na petição. O Brasil ele tem que fazer aquilo. Por quê? Porque ele reconheceu a Corte, ele relativizou a soberania dele. Então, é por isso que é uma jurisdição obrigatória. Porque o Brasil, né, ou o país que reconhece a Corte, ele é obrigado a respeitar a jurisdição, o poder de decisão daquele órgão, certo? Tudo tranquilo? Certo, Luana? Obrigado. A Corte Interamericana tem competência contenciosa para julgar o quê? Estados signatários da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Estados, e aqui eu estou falando, por exemplo, do Ceará, de São Paulo, do Rio de Janeiro, membros do Estado, país. C. Municípios do Estado membro, por exemplo, Calcaia, Fortaleza, ou pessoas que violam direitos humanos. Quem é que a Corte Interamericana tem competências de julgar? São países signatários, são estados de um país, como Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, são municípios de um país, como Calcaia, Fortaleza, ou pessoas. Isso aqui também tá assim. Perfeito. Item A. Ele vai, no caso, julgar estados signatários da Convenção Interamericana, porque isso aqui é muito importante, ele tem que reconhecer a Corte. Então, aqui eu estou dizendo que ele reconhece a Corte. E aí, ele não vai julgar o Ceará, por exemplo, no caso do Damião Ximenes, né? Estou batendo nessa tecla porque o professor falou e pode cair na prova. No caso do Damião Ximenes, foi o Ceará, aconteceu no Ceará. É o Ceará que a Corte Interamericana vai julgar?
Não, não é o Ceará. Ah, mas aconteceu em Sobral. Então é Sobral que a Corte Interamericana vai julgar. Também não. Ela vai julgar o país, ela vai julgar o Estado, no caso membro signatário, que é o Brasil. E quem julga pessoas que violam direitos humanos, mais uma vez, é o Tribunal Penal Internacional. Não é a Corte. Pulou um aqui. Para evitar danos graves e irreparáveis aos direitos humanos, a Comissão Interamericana tem competência para requerer que os Estados-membros utilizem medidas coercitivas e autoritárias, medidas cautelares e provisórias, medidas vexatórias e satisfatórias, ou não pode requerer qualquer medida, né? E aqui até já fiz essa questão para evitar danos graves e irreparáveis. O que é que a Comissão pode exigir dos Estados nessas ocasiões, quando acontecer isso, excepcionalmente? Item A, item B, item A. Aqui no caso é o item B. A comissão ela vai pedir medidas cautelares e provisórias, certo? Se houver um dano grave e irreparável aos direitos humanos, uma possibilidade, né, de acontecer um dano grave, como eu já dei o exemplo de um possível assassinato, né? Ela vai exigir que o Estado tome medidas cautelares, urgentes, provisórias, né? Provisórias no sentido de quê? Porque ela não vai ser uma medida definitiva, porque quem vai decidir uma medida definitiva é a Corte, mas a comissão, dadas as circunstâncias, uma iminência de um assassinato, a iminência de uma violação dos direitos humanos, ela pode sim pedir medidas cautelares e provisórias. Então seria o item B, certo? O item A não. Medidas coercitivas e autoritárias não é ela que pode pedir, certo? Nesse caso, de medidas mais coercitivas no sentido de decidir, seria mais a Corte, que ela tem essa competência, né, contenciosa. Vamos lá. O Tribunal Penal Internacional é o único órgão judicial com a função de julgar X, que cometeram crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crimes de agressão ou crimes de genocídio. Quem é X? Seria um Estado membro, seria qualquer Estado, mesmo que não signatário do Estatuto lá de Roma, seria pessoas físicas ou seriam Estados do Ocidente, exclusivamente do Ocidente. Aqui eu estou querendo saber quem é que o tribunal julga a partir do momento que ele reconhece que houve crimes contra a humanidade, crime de genocídio, crime de agressão ou crimes no caso de guerra. Quem é que o tribunal é competente para julgar? Muito bem, Bia. O item C. No caso, o Tribunal Penal Internacional ele só vai poder julgar pessoas físicas. Por exemplo, na crise dos Yanomamis, que há um forte indício que houve crime de genocídio. Quem é que foi denunciado para o Tribunal Penal Internacional? Foi o ex-presidente, uma pessoa física, certo? Então o tribunal ele está julgando uma pessoa física, ele não está julgando o Estado brasileiro, ele está julgando aquela pessoa que está sendo acusada de cometer crime de genocídio. Então tem que ser em um desses crimes, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crimes de agressão e os crimes de genocídio, certo? Questão 38, né? Nossa antepenúltima questão. Deixa eu ver se está tudo tranquilo. Perfeito, isso mesmo. A Corte ou Tribunal Internacional de Justiça, então ela tanto pode ser chamada de Corte como Tribunal Internacional de Justiça, que a gente já voltou para a ONU, certo? Estamos falando da ONU. Mecanismo judicial, lembra, mecanismo judicial que pode decidir. Tem um mecanismo não judicial, certo? Que é aquele de você, né, pedir as resoluções, e o mecanismo quase judicial, que é de você apurar possíveis violações aos direitos humanos. Aqui a gente está falando do mecanismo judicial justamente porque é um órgão judicial. É o principal órgão judicial da ONU, sendo dotado de competência consultiva e contenciosa. Consultiva, fazer parecer, consultado, e aí contenciosa, resolver conflitos. A Comissão Internacional de Justiça, que é um órgão da ONU, é responsável por solucionar disputas entre quem? Que consentirem submeter a sua jurisdição. Quem é X? Seriam Estados membros da ONU, pessoas físicas, qualquer Estado, mesmo que não signatário, ou os Estados do Oriente. Quem é que... Aqui a gente está falando da Corte Internacional de Justiça, que é um órgão da ONU.
quem é que ela pode julgar? Perfeito. Item A, Estados-membros da ONU. Então, a Corte é aquela mesma questão da soberania. Se o Estado membro da ONU reconhece a Corte Internacional de Justiça, ela vai poder julgar aquela situação, ok? Pessoa física, lembre-se, pessoa física, Tribunal Internacional, Tribunal Penal Internacional, TPI. Se estivermos falando de estados, se for no sistema global, a gente vai estar falando da Corte Internacional de Justiça. E se a gente estiver falando do sistema interamericano, quem é que julga os estados? É a Corte Interamericana de Justiça. Portanto, a principal diferença entre o Tribunal Penal Internacional e o Tribunal ou Corte Internacional de Justiça é que o primeiro, no caso o primeiro, o TPI, tem competência para julgar X, enquanto o segundo, que no caso é a Corte Internacional de Justiça, tem competência para julgar Y. Quem são X e Y, respectivamente? Pessoa física, então os dois vão julgar pessoa física. Estados-membros e Estados-membros, dois vão julgar Estados-membros. Estado-membro e pessoa física, o TPI vai julgar o Estado-membro e, no caso, a Corte Internacional de Justiça vai julgar a pessoa física, ou pessoa física e Estado-membro. O TPI vai julgar exclusivamente pessoas físicas e a Corte Internacional de Justiça julga Estados-membros signatários. Como é que funciona aqui? Item D, perfeito, gente. É esse mesmo raciocínio. Só o tribunal pode julgar a pessoa física. Lembra lá da questão do Bolsonaro? Lembra da questão do genocídio e dos Yanomamis. Então, o tribunal está julgando uma pessoa física. Já a Corte Internacional de Justiça ela vai julgar estados, ela não vai julgar pessoas, signatários, viu? Não pode ser um estado que não seja signatário, a questão da soberania. E aí a nossa última questão. Além do Comitê de Direitos Humanos, e eu até botei em parênteses, Comitê, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, apurar possíveis violações aos direitos humanos, lembra, mecanismo quase judicial, que ele vai verificar, investigar, mas ele não vai decidir. Ele também pode solicitar o envio de X, que são aqueles mecanismos não judiciais, certo? Ele vai pedir que seja enviado X. Quem é X? Vamos lá. Na verdade, ele pode realizar decisões judiciais. O Comitê de Direitos Humanos, ele pode fazer decisões judiciais. Ele pode, então, exigir relatórios sobre medidas adotadas e progressos alcançados pelo Estado signatário. Então, o comitê, a partir do momento que aquele Estado reconhece o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, ele pode dizer, Estado, me diga aí o que é que você está fazendo, quais são os progressos, foi o que você já fez. Ele vai fiscalizar isso. Ou seja, na verdade, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos não prevê qualquer mecanismo de monitoramento. Então, não existe esse comitê. O pacto ele não prevê nenhum comitê. Ou os relatórios sobre medidas adotadas e progressos alcançados pelos Estados, ainda que não signatários. Então, aqui ele pode cobrar relatórios sobre o que está sendo feito, quais foram os progressos, mas até de Estados não signatários. Mesmo que ele não tenha reconhecido o pacto, o comitê ele pode exigir. Então, ele pode ir lá no país, por exemplo, da Europa que não reconheceu, dizer, bora, me dê aí o seu relatório do que você fez. Será que ele pode fazer isso? Será que ele pode ferir a soberania daquele Estado? Item B, isso mesmo. Então, o comitê, além dele apurar as violações, porque isso também é competência do comitê, o Comitê de Direitos Humanos, ele apura violações. Além disso, ele pode exigir relatórios sobre medidas adotadas e progressos alcançados pelo Estado signatário. Então, por exemplo, o Brasil ele é signatário do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. Ele reconhece esse pacto. Na medida que ele reconhece esse pacto, tanto o Comitê de Direitos Humanos pode fiscalizar o Brasil no sentido de apurar se o Brasil está violando direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, como ele também pode exigir que o Brasil envie relatórios. Por exemplo, Brasil, me diga o que é que você fez aí nesse ano para proteger os direitos humanos dessas pessoas, os direitos civis e políticos dessas pessoas do Brasil. O que é que você fez? Quais foram os progressos? Ele pode fazer isso. Então, lembre-se dessas duas questões, ok? Vai? Legal, acabou. Então, é isso mesmo, gente. Seria o item C. Ok? E aí a gente terminou por aqui. Alguma dúvida?
Deu para entender direitinho? Ficou tranquilo? Todo mundo pronto para fazer a prova? Se não tiverem dúvidas, então eu vou pedir para vocês colocarem nome. Oi, Jennifer, pode falar. Oi, Igor, só quando finalizar aí as dúvidas, eu queria falar com você, tirar uma outra dúvida, mas é de outra disciplina. Sem problemas, eu fico aqui. Então, gente, quem não tiver mais dúvida, pode colocar o nome, a matrícula, e aí vocês estão liberados. Eu agradeço muito pela participação de vocês. Eu peço que vocês deem uma olhadinha nessa revisão que eu fiz para vocês. Eu vou colocar no Drive, mas eu também vou passar nos grupos. E aí, a partir disso, e dos slides do professor e das leituras que vocês fizerem, ou as anotações, eu acredito que vocês vão sair muito bem nessa prova, tá? Foquem naquilo que eu falei aqui, né? Principalmente essa questão do sistema interamericano. E aí vocês estão liberados, podem colocar aqui nome e matrícula. Bom? Obrigado. Igor? Oi, pode falar, Jennifer. Acho que todo mundo... Pronto. Eu queria ver se eu conseguia tirar uma dúvida com você sobre o parecer da análise econômica do direito. Perfeito, pode falar. Joia. Eu vou só compartilhar aqui com você A tela, o né? parecer que eu já fiz. Deixa eu então parar aqui a minha apresentação. Pronto. Lá no enunciado, eu não consegui identificar para quem que a gente deve remeter o parecer, né? Quem seria o cliente. Pronto, eu até perguntei esse professor, ele disse que nesse caso não tinha interessado. Aí a gente podia deixar em branco, certo? Eu posso deixar assim, no caso, né? Nome e razão social do cliente. Perfeito, pode sim, sem nenhum problema, viu? Joia. Aí ele pediu para colocar os nomes dos participantes na primeira página, eu fiz tipo uma capa. Isso, aí lembrando que essa daí não vai contar como lauda. Como página, né? Isso. Tá dando 9 com as referências. E lá no fim eu coloquei as referências também. Perfeito, então foram 8 laudas, né, no total? Isso. Perfeito, então tá 8, ótimo. 7, né? Acho que 7. É verdade, porque tem a primeira, 7. Então, Isso. perfeito, é isso mesmo. Colocou conclusão, que eu tô vendo, fundamentação e o Sim, relatório. Sim. E a ementa tá lá em cima, não lembro se eu vi. Tá lá em cima. Perfeito, então é isso mesmo. É isso mesmo, viu? Tá. Deixa eu ver aqui. Eu foquei em responder aquelas questões, né, que ele coloca. A gente não precisa apresentar uma solução para esse problema, não, né? É realmente só responder aquelas questões. Fundamentar, né, e responder aquelas questões. Isso. Você usou legislação, doutrina? Usei. Perfeito. Eu usei a legislação e doutrina. Não encontrei jurisprudência porque esse caso ainda está em tramitação, né? Isso. Aí a gente também teve essa mesma dificuldade de achar jurisprudência, mas é justamente isso. E aí lembrando que o parecer ele é diferente de um artigo científico, foi o que a gente fez na V2, porque muitos membros da minha equipe tiveram essa dificuldade. Porque no parecer você mostra o seu posicionamento. No caso, sim. Você vai dizer, não, eu realmente sou a favor dessa regulação e aí eu vou trazer, no caso, legislação, doutrina que defenda isso. Ou então, não sou a favor, então eu vou trazer justamente quem diga contra, ok? Você chegou a fazer assim, né? A gente tem que opinar, seria isso? Não uma opinião... Eu coloquei assim, na conclusão, por exemplo, concluímos. Concluímos que o projeto de lei propõe... Certo.
Perfeito. Na conclusão, vocês concluíram isso e aí vocês acham que esse projeto ele é viável, que ele no caso vai conseguir fazer a regulação e essa regulação ela precisa ser de fato feita porque a partir dessa regulação vai ser, por exemplo, vão acabar as externalidades negativas, né? Que é outra questão que ele traz das externalidades negativas, como Sim. por exemplo a desinformação causa desestabilidade. Se causa desestabilidade, a gente vai ter um problema econômico, porque a economia ela precisa de estabilidade. Então, é necessário que haja uma regulação para